Pessoal, começando a série aí, tirando dúvidas da Previdência Social. Eu falei anteriormente aí sobre a dona de casa e a dona de casa de baixa renda. Mas agora, seguindo uma ordem lógica, né? Vou falar sobre a Previdência Social. Veja, a Previdência Social é um direito social, assim como a saúde e a assistência social, que são os três pilares da Seguridade Social. Já tem vídeo aí no canal destrinchando esse assunto largamente aí, tá? Então, a Previdência é um direito social que assegura, em regra, toda regra tem exceção, assegura ao cidadão que contribui, que paga com a Previdência, portanto, ele se chama contribuinte, tá? Que em determinada situação, tá? Evento, infortúnio, propicia a ele, né, esse segurado aí, contribuinte, benefícios específicos, como se a situação, por exemplo, for de velhice, vai assegurar o quê? Uma aposentadoria. Se a situação for de morte, vai assegurar a pensão por morte para os seus dependentes. Se for um caso de doença do segurado, ele vai ter o quê? Qual o benefício? Auxílio-doença. Tranquilo? Vamos falar agora do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, órgão da Previdência Social. Veja, o INSS nada mais é que uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Previdência Social, ligado diretamente ao governo federal, com a missão de promover o reconhecimento de direitos ao recebimento de benefícios administrados pela Previdência, assegurando agilidade, comodidade aos seus usuários e ampliação do controle social. Nada mais é, o INSS, o órgão que executa, que faz acontecer. Tá ok? Se você paga mensalmente ali sua contribuição ao INSS, você, quando você precisar, você vai bater as portas do INSS, ok? Bom, o INSS, continuando, ele é responsável pelos pagamentos, por exemplo, de aposentadorias, caso de velhice, e demais benefícios dos trabalhadores brasileiros que contribuem, pagam ali mensalmente com a Previdência Social, seguro, né, que garante uma aposentadoria ao contribuinte quando ele parar de trabalhar, por exemplo, com exceção de quem? Servidores públicos. Por quê? Relembrando, o INSS tem a ver com o quê? Com regime geral. O regime próprio vai abarcar quem? Os servidores públicos, União, Estados, Distrito Federal, municípios e militares. Aqueles que passaram, que ingressaram no concurso público, ok? Concurso público seja federal, estadual, municipal, distrital. Lembrando que, se no município que você prestou concurso não tem um regime próprio, você automaticamente vai estar no regime geral, tá? Porque, de repente, o município é muito pequeno e não tem um estatuto ali que fala sobre, que trata sobre a aposentadoria. Por isso que é regime próprio, né? Regime próprio de previdência social. Ele não tem, um município pequeno não tem aquele regime próprio, então você automaticamente vai estar no regime geral, ok? Já falei sobre isso aí em vídeos anteriores. Bom, hoje, o regime geral de previdência social, que abarca aqueles que não ingressaram no serviço público através de concurso público, né? Militares, como eu acabei de falar, concurso em todas as esferas. Então, sobrou quem? Se você não está no serviço, se você não está no regime próprio de previdência social, você vai estar onde? No regime geral. Ele abarca a grande massa, né, da população, por isso que é o nosso foco de estudo da Previdência, até porque concurso e porque interessa a grande massa da população brasileira. Hoje, o regime geral de Previdência Social conta com mais de 50 milhões de segurados e presta seu serviço a 33 milhões de beneficiários. Olha, é muita gente, né? A principal vantagem da contribuição para o INSS
é garantir o recebimento de um benefício mensal durante a aposentadoria, no caso, né, do evento velhice. Outra vantagem é que o trabalhador que contribui para a Previdência tem direito de receber auxílio-doença, qual evento, qual infortúnio, se acometeu de uma doença. Ele vai receber o quê? Um auxílio-doença, em caso de afastamento de serviço por motivo de saúde. Então, o que acontece? Você tem que pagar. É a primeira coisa. Porque a repartição dos regimes, tanto o próprio quanto o regime geral, é uma repartição simples. Bem simples. Como assim, Mauro? Explica. Simples. Você paga, né? Benefício hoje está pagando mensalmente ali, custeio, você paga e sai em benefício, tá? É diferente do regime privado ali, que capitaliza, que investe, né? Fundo de pensões, não. O regime geral, a repartição é simples. Entra benefício, todo mundo pagando ali, por isso que até que falei que a partir de 16 anos, o estudante, você, como pai, né, mãe, já pode pagar no nome dele, né? Ele com 16 anos já começar a pagar o INSS, já fazer esse legado aí para ele, aí, ao invés de pagar uma poupança, para que ele, quando começar a trabalhar com 24, 25, enfim, ele já tem um lastro de pagamento aí, já tem uma longa caminhada aí de pagamento, já tem um vento de cauda aí para ele aí. Então, o que acontece? A repartição é simples. Entra dinheiro através do custeio e sai benefícios, tá? Auxílio-doença, morte, enfim. Então, o que acontece? A vantagem é essa, você está pagando aqui, hoje, um seguro para um infortúnio futuro. Você não sabe, né? No ruim, né? A aposentadoria por velhice. Ok? Continuando aí. INSS. Bom, o INSS, ele é o responsável por conceder os benefícios. Como eu falei, se você quer se aposentar, vai aonde? INSS. Auxílio-doença, vai bater aonde? Judiciário. Não, INSS. É para ele que você tem que se dirigir. Tá? É o responsável por conceder benefícios, pagamentos, dirigir recursos do fundo do regime geral de previdência social. Regime próprio, cada um tem o seu. No caso, geralzão, do regime geral, é o INSS que faz o quê? A execução. É o órgão que faz acontecer. Tá ok? Então, isso tem que ficar bem massificado, principalmente para aqueles que vão fazer prova. E para efeito de conhecimento, você tem que entender. Se você não passou no concurso público, não ingressou, federal, estadual, municipal, distrital, se você não passou lá e você está trabalhando numa firma, carteira assinada, né? Você está no INSS, está no regime geral. E é ele que vai fazer acontecer a aposentadoria, doença, auxílio maternidade, enfim. Beleza? Pensão por morte, reclusão, é lá que você vai se dirigir lá. Bom, o INSS, que você paga, né, contribuinte, o segurado paga mensalmente ali, é o caixa-forte da Previdência Social. É através dele que os segurados pedem os benefícios. É lá que você vai bater, não tem outro lugar. Regimes da Previdência Social. A gente sempre fala de uma forma direta, indireta, está sempre falando sobre os regimes da Previdência Social. A fundamentação da Previdência está onde? Artigo 9º, inciso 1 e 2 da Lei 8.213. Ela fala sobre benefícios. A Lei 8.212 fala sobre custeio, financiamento. Leis importantíssimas, tanto para quem vai prestar concurso público, quanto para o cidadão em geral, que já está perto ali de se aposentar e conhecer, dar uma lida, tá ok? E claro que é leitura obrigatória para o previdencialista. Bom, Regime Geral de Previdência Social, que a gente chama de RGPS. É uma sigla que a gente usa mais. O Regime Próprio de Previdência Social, RPPS. Tá? Regime próprio por quê? Tanto a União, Estados, Distrito Federal e municípios que têm seus estatutos ali de previdência, eles vão administrar. Né? O militar também. Você é militar, se aposenta, né? Você está no regime próprio. Tá ok? É o próprio organismo ali, o órgão que vai administrar. Ok? No regime geral, né, o trabalhador geral, né, trabalhador que contribui, gera renda, né, trabalhador emprego formal, bonitinho, né, regime geral, ok? E regime geral, lembrando que é a empresa, né, desconta ali, a empresa paga 20% e vai tirar do trabalhador, dependendo do teto salarial dele, 8, 9, 11% aí, tá? Nós temos também um regime complementar de previdência social, RCPS. Então, aqui os regimes são esses: regime geral, regime próprio, por quê? Porque cada órgão que você passou concurso ali, né, que vai administrar,
No meu caso, que eu fui militar da Força Aérea, me aposentei, eu não recebo pelo INSS. Eu tenho os militares, né? Através do seu estatuto, e um regime próprio ali de previdência. O regime complementar de previdência social, RCPS. Claro que eu vou tratar de cada um aí, de repente, aí o regime complementar, né? Fazer um bate-papo como esse. Mas o principal aqui é o regime geral, porque interessa a grande massa da população brasileira. Tá? Então, o meu interesse é o quê? Disseminar o conhecimento aí, para a grande maioria, inclusive o concurso público. Regime geral de previdência social. Bom, é o regime que abarca a grande maioria dos cidadãos, sendo, portanto, o principal regime, pois atinge todos os trabalhadores da iniciativa privada. Quais as características do RGPS? É o que a gente chama, RGPS, é a sigla que a gente mais costuma falar. É contribuinte, o caráter contributivo, tá? A filiação é obrigatória, ou seja, compulsória. Quais exemplos que tem do regime geral de previdência social, Mauro? Bom, os autônomos, que é um contribuinte individual, empregados assalariados, os empregadores, trabalhadores domésticos, também é contribuinte individual. Ok? Regime próprio. Quem é que está, ou que é considerado pertencente ao regime próprio? Bom, é o regime destinado aos servidores titulares de cargos efetivos e militares da administração direta, que é a administração direta, Mauro, lembrando lá desse conceito do direito administrativo, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. E administração indireta. Só que, veja, no caso, a administração direta é só fundações e autarquias, deixando de fora, então, sociedade de economia mista e empresas públicas. Ok? Então, no regime próprio, só vai abarcar a administração indireta, fundações e autarquias. Beleza? Quais as características do regime próprio? Caráter também contributivo, você tem que pagar. Caráter solidário. Tá? Observação. Quem exerce atividade na iniciativa privada, ou seja, regime geral, e também no setor público, passa no concurso também, regime próprio, porque tem algumas profissões que você pode, né, executar as duas, tem direito aos dois regimes, podendo aproveitar o tempo de um no outro. Consequentemente, recebe duas aposentadorias. Exemplo do médico, né? Dentista também, trabalha no seu consultório ali, por conta própria, e passando concurso aí do município, do estado e da União. Tá? Então, ele vai ter, tá pagando nos dois, vai ter duas aposentadorias aí. Tá? Regime de Previdência Complementar, RPS, é um regime de previdência particular, privada, de caráter complementar, ou seja, a complementar o que você já tem. Características: caráter facultativo, não é obrigatório, igual aos outros regimes, organizado de maneira autônoma do regime geral, ou seja, não tem nada a ver com o regime geral, muito menos com o regime próprio. Possui duas vertentes, né? As entidades abertas e entidades fechadas. Entidades abertas, planos de previdência comercializados por bancos e seguradoras. Entidades abertas de previdência complementar, que a gente chama de EAPC, são definidas pelo Ministério da Economia, que faz esse controle, como sociedades anônimas com fins lucrativos, tá? E que administram previdências privadas. Exemplos, VGBL, Brasilprev, Allianz, Liberty Seguros. E as entidades fechadas de previdência complementar, EFPC, são organizações mantidas para a administração dos fundos de pensão. Aí tem um detalhe. Sua principal atividade é gerenciar exclusivamente a previdência particular, privada dos seus funcionários de determinada empresa ou profissionais associados a alguma entidade de classe. Prev, Petros, Funcef e Valia. Petros, funcionários da Petrobras, ou seja, a diferença é essa. Entidade aberta, qualquer um pode ingressar. Né? É o banco e seguradora. Você tem os bancos aí que já fazem esse regime de previdência complementar. A entidade fechada, como o nome já diz, o exemplo, a Petrobras já tem a Prev, a Vale, tem a sua ali. E os exemplos que eu dei aqui, Prev, Funcef e Valia. Exemplo particular, entidades fechadas, né? Só para os seus funcionários de determinada empresa ou profissionais associados a alguma entidade de classe.
Tipos de segurados. Bom, a fundamentação desse tipo de segurado, para você dar uma pesquisada, né? Artigo 11 e 13 da Lei 8.213 de 91, Lei 8.213 tem a ver com o quê? Com benefícios. A Lei 8.212 tem a ver com custeio, com pagamento, com financiamento desse sistema aí. Bom, na lei, se você for pegar a Lei 8.213, no artigo 11, você vai ver lá, segurados obrigatórios, né? Uma elenca ali vários personagens. Empregado, empregado doméstico, empresário, trabalhador. Só que você vai ler ali, empregado, vai dizer a definição muito grande. Então, aqui eu fiz só um apanhado dos incisos aqui. Basicamente, nós temos dois tipos de segurados: segurados obrigatórios e segurado facultativo. Tá ok? O artigo 13 aqui é segurado facultativo, o maior de 14 anos, na verdade, 16 anos, que se filia ao regime geral de previdência social mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do artigo 11. O artigo 11, ele elenca ali, vasto, vai... Empresário, 2 pontos, tem uma definição imensa, por isso que eu coloquei a fundamentação legal, para que você possa pesquisar, tá? Não ficar aqui só no slide, não. Pô, dá uma pesquisa aqui, artigo 11, está lá empregado, 2 pontos. Como empregado, aí vai ter uma definição imensa ali, empregado doméstico, a linha A, B, C. Então, aqui eu otimizei aqui, para você ter uma ideia e depois fazer sua pesquisa. Segurado facultativo, exemplos, dona de casa comum, dona de casa de baixa renda, porque a dona de casa que não é baixa renda, a alíquota dela que ela pode pagar é de 20% e de 11%. A dona de casa de baixa renda, que já tem um slide, já tem uma aula sobre isso aí, a dona de casa de baixa renda, 5% do salário mínimo, ok? Desempregados, estudantes, a partir de 16 anos, como eu falei, é um excelente investimento aí, pagando o nome dele bonitinho, como estudante, e depois que ele começar a bater asa, sair do ninho lá, ele já tem um lastro, né? Já tem carreado com ele aí contribuição do INSS. Começando com 16 anos e vai trabalhar com 26, por exemplo. Já tem 10 anos aí pagos aí, tá? Síndico de condomínio não remunerados e presidiários não remunerados também são considerados segurados facultativos. Bom, vou falar agora dos benefícios da Previdência. O que é benefício? Nós chamamos de benefício toda a prestação paga por quem? INSS, em decorrência de um infortúnio, de um evento futuro imprevisto, né, que é coberto pela Previdência Social. Esse infortúnio, evento futuro, imprevisto, é igual um seguro normal. Né? Você paga o seu seguro do seu carro ali, né? Você não sabe se vai acontecer ali um fenômeno da natureza, ali, uma enchente ali que vai dar pena total, ou um acidente que vai estar PT, né? Ou um furto, roubo, enfim. Né? Você não sabe, você paga ali, não paga ali. Aí quando acontece, você faz o BO, meu carro sumiu, roubaram, sumiu, enfim. Botei aqui, não está mais. Vai procurar, vai fazer o BO e vai entrar na seguradora lá. Não é isso que acontece? A Previdência Social também, tá? Bom, tipo de benefício. Tá onde a fundamentação para que você pesquise? Artigo 16 e 18, inciso 2 da Lei 8.213, que é uma lei, a 8.213, ou 8.213, como a gente fala mais, ela tem a ver exclusivamente com benefícios, tá? Bom, tipo de benefício, aposentadorias. Qual a aposentadoria, Mauro? Por tempo de contribuição, por idade, por pontos. Aposentadoria especial, por invalidez da pessoa com deficiência, tá? Outro tipo de benefício, auxílios, auxílio-doença, auxílio-acidente, tá? Tipo de benefício, salário, nós temos aí o salário família, salário maternidade, ok? Benefícios pagos somente aos dependentes, pensão por morte e auxílio reclusão. Espero que nesse bate-papo aí eu possa ter esclarecido suas dúvidas em relação à previdência social. Como digo sempre, nada substitui uma doutrina. Vendo esses slides aqui, você já tem uma ideia da previdência social. Forte abraço, sucesso sempre.